Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Eis que entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem. Leitura da profecia de Daniel 7. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: Vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças. E foi-lhe dado poder. Depois eu insisti em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação, foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele, serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços, e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu, vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Evangelho. Quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 21. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Reflexão. A noite cai sobre Daniel, e com ela surgem visões que parecem um turbilhão. Ventos revolvem o mar, feras emergem. Tudo isso são símbolos de impérios que se erguem e caem. O contexto histórico é o exílio babilônico, seguido pelo domínio medo-persa. Daniel escreve para um povo ferido, que vive sob opressão, sem templo, sem terra, sem liberdade. A linguagem apocalíptica, cheia de imagens fortes, não é para assustar, mas para reacender a esperança. Os animais representam poderes políticos que se sucedem, arrogantes, violentos, mas todos têm prazo. No centro da visão, surge o ancião de muitos dias, imagem de Deus eterno, e aproximando-se dele, como filho de homem, expressão que indica a humanidade elevada à glória divina. Esse filho do homem recebe poder e reino eterno. É promessa de que a história não pertence às feras, mas a Deus. No Evangelho, Jesus retoma essa esperança e a traduz em linguagem simples. Olhai a figueira. Quando brotam folhas, sabemos que o verão está próximo. Assim também os sinais, crises, mudanças, abalos, não são o fim, mas anúncio de algo maior. O reino de Deus está perto. O contexto é Jerusalém, pouco antes da paixão. O povo vivia sob o jugo romano, esperando libertação política. Jesus, porém, desloca a expectativa. Não se trata de um reino armado, mas de uma transformação interior e cósmica. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Aqui está a chave. Tudo é transitório, mas a palavra é perene. Em tempos de instabilidade, essa promessa é âncora. Hoje, quais são nossas feras? Sistemas que devoram vidas, desigualdade, violência, ideologias que absolutizam poder. Vivemos entre ventos que revolvem mares, crises econômicas, guerras, mudanças climáticas. Mas a visão de Daniel e a parábola de Jesus nos dizem, não temam. A história não é um caos sem sentido. Ela é conduzida pelo Deus que julga com justiça e entrega o reino ao Filho do Homem, Cristo. E esse reino não é distante, começa quando escolhemos amar, perdoar, construir paz. Olhar a figueira, hoje, é perceber sinais de esperança, jovens engajados, gestos de solidariedade, iniciativas de cuidado com a criação. São brotos do reino. Irmãos e irmãs, o que podemos fazer? Perseverar na oração como Daniel, mesmo em ambientes hostis. Ler os sinais dos tempos com discernimento sem cair no pânico. Assumir responsabilidades, lutar contra injustiças, promover diálogo, cuidar da casa comum. Viver com esperança ativa, não esperar passivamente, mas agir para que o reino floresça aqui e agora. Santo Irineu afirma: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. A liturgia deste tempo nos convida à vigilância escatológica, não é medo do fim, mas expectativa do encontro. O catecismo ensina que a consumação será a renovação de todas as coisas em Cristo. Escatologia do grego ischaton, último, indica não catástrofe, mas plenitude. Assim, a esperança cristã é compromisso. Preparar-se para o reino é transformar o presente com justiça e amor. Como diz Santo Agostinho, não amemos os tempos, mas aquele que fez os tempos. Sermão 80. O reino de Deus está próximo, esperança ativa diante das forças do mundo, porque Cristo é o Senhor da história. Oremos. Senhor da história, Deus eterno, que conduz os tempos e sustenta os que confiam em Ti, hoje queremos erguer a cabeça e olhar para Ti, mesmo quando os ventos revolvem os mares da nossa vida. Em meio às feras do egoísmo, da violência e da indiferença, dá-nos coragem para não perder a esperança. Ensina-nos a ver os sinais do reino nas pequenas coisas, no gesto de quem partilha, na palavra que consola, na mão que acolhe. Que não sejamos prisioneiros do medo, mas construtores da paz. Senhor, ajuda-nos a transformar a oração em compromisso. Que nossas palavras diante de Ti se tornem ações concretas, cuidar da criação que sofre, proteger os mais vulneráveis, lutar contra a injustiça que devora vidas.
Dá-nos força para promover diálogo onde há divisão, e para ser voz dos que não têm voz. Que cada decisão nossa seja iluminada pela Tua palavra que não passa, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando os sinais do tempo nos assustarem, crises, guerras, mudanças, violências, lembra-nos que o Teu reino está próximo. Que essa certeza nos mova a viver com responsabilidade, educar para a paz, partilhar recursos, apoiar iniciativas que promovam dignidade. Que sejamos luz nas redes sociais, no trabalho, na família, testemunhando esperança sem medo de sermos diferentes. Ensina-nos a olhar a figueira e reconhecer os brotos da vida nova. Senhor, que o nosso coração seja vigilante e aberto. Que não nos acomodemos, mas assumamos o chamado de sermos discípulos missionários, comprometidos com a justiça e o amor. Que cada dia seja um passo rumo à plenitude do Teu reino, onde não haverá mais lágrimas nem opressão. E que enquanto caminhamos possamos proclamar: Tu és o Deus vivo e o Teu poder é eterno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.